Amados, a graça e a paz do Senhor. Amém. Quem tem pai aqui? Quem tem pai vivo? Quem teve? Eu tive. Perdemos os nossos pais. E hoje nós, no final do culto, teremos uma breve celebração em gratidão a Deus pelos nossos pais. E nesta noite eu gostaria de trazer uma palavra nos falando-nos a respeito do nosso grande Pai, a saber, Deus. O Criador de tudo, o doador da vida, aquele que tirou a vida de si e passou para nós. Então eu gostaria de ler. Primeiro eu vou ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Mateus 6, versículo 9. Encontraram? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o primeiro texto que nós iremos ler. O segundo está no livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 22, Marcos 5, 22. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Versículo 34 do mesmo capítulo e livro diz assim, versículo 34: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Nós gostaríamos de fazer uma oração de concordância, porque nós sabemos que a palavra logos faz a mente, traz conhecimento, mas a palavra rema traz vida pela palavra. De sorte que nós queremos saber do logos, mas sabemos também que o logos não produz vida, jamais produziu vida. Rema é a palavra de Deus para o momento exato, para atender a necessidade justa, exata, necessária. Então estaremos orando ao Senhor. Curve sua cabeça e ore comigo.
Grande Deus, eterno Pai, nessa noite nos colocamos em Tua presença, dessa feita para Te buscar, para buscar do trono da graça uma palavra, uma unção, algo, Senhor amado, que fale aos nossos corações e nos traga vida, nos traga refrigério, nos traga conforto, nos reanime, nos reabilite. Portanto, seja conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo, concedendo nessa noite uma maravilhosa palavra vinda do alto. Eu te agradeço, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós lemos em Mateus 6, versículo 9. Pela primeira vez, Jesus Cristo ensinando-nos, ou ensinando aos seus discípulos a orarem, Ele usa a expressão, o termo Pai, dizendo-nos: Pai nosso que estais nos céus. Seria o começo de uma oração. Santificado seja o teu nome, louvado seja o nome do Senhor. Querido, talvez eu traga para alguns aqui um conceito novo, uma ideia nova, daquilo que comumente, lendo a Bíblia, nós não percebemos. Mas não percebemos porque realmente a Bíblia é um livro que está na mão de todos, mas nem todos sabem as regras de hermenêutica, as regras exegéticas, para traduzi-la corretamente. E essa carência, a ausência desse conhecimento, faz com que retenhamos pouco ou retenhamos o melhor. O que eu quero dizer a você nessa noite é que só Jesus Cristo trouxe para nós o conceito, a verdade acerca do Deus Pai. No Velho Testamento se fala muito em filhos de Abraão, filhos de Jerusalém, filhos do Egito, filhos do mundo, filhos de Belial. Mas no Velho Testamento não tem ninguém chamado filho de Deus. E o homem no Velho Testamento ignorava a sua filiação a Deus. Se você perguntar, Moisés era filho de Deus? No conceito neotestamentário, eu vou dizer a você, sim, Moisés era filho de Deus. Se você disser Abraão era filho de Deus, no meu conceito, conhecendo as Escrituras, pelas características dos filhos de Deus, eu vou dizer, Abraão era filho de Deus. José, filho de Jacó, era filho de Deus. Claro que eu vou dizer a você, sim, embora no Velho Testamento não se refira a José como filho de Deus. Quem está entendendo? Está entendendo?
Em Gênesis, no capítulo 6, nós temos uma referência aos filhos de Deus. Gênesis 6, versículo 1 e 12, vou ler para você, porque aqui está somente um texto, que é exceção de tudo que eu falei. Por isso eu vou explicar a você quem são esses filhos de Deus aqui. Quando os homens começaram a multiplicar sobre a terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Você observa pela narrativa que a Bíblia não está falando de simples homens. Até porque no original, os filhos de Deus, no original aqui é Benai Elohim, que quer dizer literalmente filho de Deus. E no Velho Testamento, a expressão filho de Deus era atribuída a anjos. Mas você pergunta, mas os anjos escolheram mulheres bonitas? Escolheram para terem relações com elas? Eu vou dizer sim. Se você pegar qualquer bom comentarista, um bom teólogo, ele vai lhe dizer também sim. Temos aqui diante de nós Benais Elohims, uma categoria de anjo assexuado. Você percebe aqui que já havia gigantes na terra quando isso aconteceu, mas depois que aconteceu, também houve mais gigantes na terra, fruto dessa junção dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Só esse texto aqui eu queria para acrescentar o conhecimento bíblico a você, porque a minha intenção nessa noite é falar de um grande pai. Diga amém. E o grande pai, para mim, é o modelo para a paz. Nós sabemos que Deus não é apenas criador, Ele é criador e mantenedor de tudo que criou. E quando Deus criou a vida, criou a vida do homem, criou Adão, criou Eva, criou os seres, Ele apenas como grande pai não criou. Ele não só criou,
mas ele providenciou manutenção, assistência. É por isso que eu estou dizendo a você que eu quero falar do grande Pai, modelo, exemplo. E o amor de Deus, Jesus Cristo disse que é de tal maneira, Jó, no capítulo 38 de Jó, se você puder ler em casa, mas é um texto sublime, é um texto que mostra o Pai grande, o Paizão, criando todas as coisas e mantendo todos os seres. É desse Deus que nós queremos falar, e já está afirmado em nossa mente que no Velho Testamento nenhum homem foi tratado com o termo filho de Deus. No Velho Testamento, se queria engrandecer alguém, o termo era servo. Moisés, servo de Deus. Josué, servo de Deus. Abraão, servo de Deus, considerado, como Jó escreve em Gálatas, considerado amigo de Deus. Mas, querido, esse Deus, que no Velho Testamento ainda vinha revelando-se à humanidade, porque quem tem a plena revelação de Deus somos nós, os que temos o Velho Testamento e o Novo Testamento e o Espírito Santo. Quem temos a plena, total revelação de Deus, no Velho Testamento o judeu tinha uma revelação parcial de Deus, até porque eles viveram momentos sombrios. O escritor aos Hebreus nos diz que Deus falou-nos de várias maneiras, de muitas maneiras, aos nossos pais, mas a nós nos tem falado por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Para o judeu acreditar que Jesus era Filho de Deus, foi difícil essa revelação. Quem está entendendo? Foi difícil essa revelação. Jesus foi crucificado e uma das suas acusações foi: se fez Filho de Deus, vamos matá-lo porque ele se fez Filho de Deus. Jesus não escondia a sua filiação. Essa revelação do Verbo, que se fez carne e habitou entre nós, Jesus sempre vinculou a presença dele na terra ao Pai que o enviou. Amém? Amém? Eu estou dizendo a você que o judeu, até hoje, a revelação que ele tem de Deus é uma revelação do que o Velho Testamento diz, até porque, até hoje, eles não aceitam o Novo Testamento. E no Novo Testamento
estão as concretizações proféticas acerca do Messias que havia de vir. Isaías, Jeremias, muitos profetizaram que o Messias viria, que a Virgem daria luz a um filho. Mas essas coisas do Velho Testamento vieram se concretizar no Novo Testamento, e nós temos essas concretizações escritas. Diga: nós somos detentores de plena revelação. Amém? Enquanto o judeu dizia: ó Israel, o Senhor Jeová é o único Deus, nós, a igreja, dizemos a mesma coisa. Jeová é o único Deus, mas esse Deus triuno, esse Deus trino, essa trindade, diga Pai, Pai, Filho, Espírito Santo. Então no Velho Testamento, quando se falava Espírito Santo, apenas se falava como virtude de Deus. No Novo Testamento, no batismo de Jesus, se viu visivelmente o Espírito Santo descer em forma corpórea de uma pomba, pousar sobre ele. A voz do céu clamou: este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer, em quem me comprazo. A voz do céu, o Espírito em forma de pomba, e o Filho sendo batizado na água por João Batista. Amém? A igreja tem assim plena revelação de Deus. O judeu não. Mas nossa finalidade nesta noite é mostrar a você, a nós, esse grande Deus que é o nosso Pai. Amém? Amém? Que é o nosso Pai. Dizendo isso, eu quero dizer a você, com todas as letras, que Jesus Cristo veio ao mundo da vida ao mundo morto. Eu estou falando de mundo, não o mundo aikos, mundo casa. Eu estou falando do mundo etno, mundo povo, mundo sociedade, mundo geração humana. Quando Jesus veio ao mundo, a morte estava reinando, a lei estava matando, e pela lei ninguém seria justificado. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos 13, ele diz que Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer, não viu o judeu e não viu o gentio, o grego. Judeu e grego, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas como fazer agora, apóstolo? Como fazer para que eu diga e na minha cabeça eu entenda que eu agora sou filho de Deus? Diga agora. Agora quando? Depois que Jesus veio. Jesus veio ao mundo dar a vida. Nele estava a vida,
e a vida era a luz dos homens. Diz João. Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: quem crê em mim nunca morrerá. Mas como isso? Como aconteceu? Qual o processo em mim? Qual o certificado que eu tenho de que Deus é meu Pai? Deus não é Pai do mundo. Diga: Deus não é Pai de mortos. Deus não é Deus de mortos. Eu estou dizendo a você que quem não tem Jesus está morto. Eu estou dizendo a você que aquela pessoa na qual o Espírito Santo não trouxe vida, ela está morta. Não importa o seu credo religioso. Eu estou dizendo que é necessário que haja uma ação do Espírito Santo, uma ação de regeneração, para que haja uma nova filiação com o Deus Pai, para que haja uma nova família, família de Deus. É necessário. João 3. João capítulo 3. Eu estou começando a explicar aqui a sua filiação. João 3. João 3, versículo 3 diz: em verdade vos digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o que é esse nascer de novo? A Bíblia responde, mas eu vou lhe adiantar: é nascer do Espírito, nascer da água. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, não entendendo nada, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá botar o ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. Aqui esse nascer de novo é regenerar, passar por uma regeneração, e que não é voltar ao ventre materno, é deixar, ou aguardar, ou esperar, não sei, mas eu sei dizer a você que em determinados dias, determinado momento, determinado ambiente, onde se prega a palavra de Deus em Espírito, o Espírito Santo de Deus está vivendo pessoas, está ressuscitando pessoas, está fazendo filhos para Deus, está gerando filhos para Deus. Eu estou pregando alguma coisa que você não vê pregar em televisão.
Eu estou pregando alguma coisa que você não vê em qualquer templo, em qualquer púlpito. Eu estou pregando alguma coisa para que você entenda como é o processo. E de posse dessas verdades, você nunca vai dizer: todo mundo é filho de Deus. Quando nós vivíamos no candomblé, umbanda, quimbanda e no catolicismo, batíamos no peito e dizíamos: não, eu também sou filho de Deus. Por ignorância, falávamos essas aberrações. Por ignorância, morríamos e íamos para o inferno, acreditando que éramos filhos de Deus. Por ignorância. Só que a Bíblia é a luz. A palavra de Deus é a luz. Lâmpada para os pés e luz para o caminho é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entrou na minha vida, eu descobri que eu estava vivendo em trevas, que eu estava morto em meus delitos e nos meus pecados. E morto não tem filiação, morto não tem casa, morto não tem pátria, morto só tem cova. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, versículo 1, ele vos vivificou. Tem tradução que diz: vos deu vida. A outra diz: ele vos ressuscitou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera no espírito da desobediência. Entre eles, todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha, observe o termo: éramos filhos da ira. Qual ira? A ira de Deus. Éramos filhos da ira de Deus. Nós, antes de conhecermos a Jesus, nós, antes de passarmos pelo processo da regeneração pelo Espírito, nós vivíamos sob uma ira de um Deus. Deus que não era Pai, era Criador. Nós tínhamos filiação espiritual com Deus, porque Adão nos matou lá no Éden. Quem está entendendo? Romanos 5,12 diz que por um homem veio a morte, por um homem veio o pecado, por um homem veio a separação. Romanos, eu vou ler para você. A morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Versículo 17: pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa
veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Observe aqui, meu irmão, o nosso estado, o estado espiritual do mundo, das nações. E esse estado espiritual de miséria, corrupção, imoralidade, desvio de Deus. O apóstolo Paulo descreve em Romanos 1, ele pinta o quadro da atual humanidade sem Deus. E é por isso que eu quero nessa noite dizer que Deus é o grande Pai, e que Ele quer gerar filhos. Já tem nos gerados e nos feitos filhos, mas Ele pretende ainda gerar mais filhos. Romanos 1, 21. Pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis, e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desenrolarem os seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas. Tem tradução que diz infames. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras contrárias à natureza. Semelhantemente também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres, inflamando-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmo a penalidade merecida do seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus, os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não convinham, que não deviam. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, são nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Eu estou mostrando para você o quadro de humanidade morta, longe de Deus, banida de Deus. Culpando quem? Eu vou culpar quem? Eu vou culpar Adão.
Eu vou culpar Adão. Não tem outro a quem culpar. Os filhos de Adão vão para o inferno. Adão nunca foi meu pai. Diga, eu não sou filho de Adão. Pode dizer, eu não sou filho de Adão. A minha filiação agora é com Deus. É direta com Deus. Adão é o cabeça federal da raça humana, destituída de Deus, separada dos céus, raça humana morta. O mundo é um grande cemitério espiritual. As sepulturas estão nas casas, estão nas instituições, estão nos governos, estão nos poderes. Aí diga assim comigo, mas existe, fale alto, mas existe um grande Pai. Amém? Amém? Aí você vai valorizar aquela grande expressão de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra. Está falando de morte eterna, falando de morte final, está falando de condenação no juízo eterno. Não morra, mas tenha a vida eterna. Grande Pai, grande amor. Amor de tal maneira. Se você me perguntar como Deus olha do céu para a terra hoje, Ele olha com olhar de águia. O olhar da águia tem 3 dimensões, 3 ângulos. E Deus olha com olhar de águia. Com um ângulo do seu olhar, Ele olha para Jesus Cristo. Com outro ângulo, Ele olha para a sua igreja. E com outro ângulo, Ele olha para o mundo e chora. Quem está entendendo? Querido, vamos em busca da nossa filiação. Eu quero ler João ainda. Agora João capítulo 1. Porque isso me interessa. Isso nos interessa, isso deve interessar você. Aqui está a minha carteira de identidade. João 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 12. No entanto, quer dizer, porém, todavia, a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Diga amém. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aqui está a sua carteira de identidade. Aqui está a sua filiação. Aqui está o elo que liga você ao grande Pai hoje. Mas como é que isso se deu, apóstolo? Eu vou te mostrar agora. Vou te mostrar. Versículo 13. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.
Versículo 13: filhos nascidos, não do sangue. Jesus disse a Nicodemos: quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Diga amém. Diga amém. Deus teve uma vontade forte, e a vontade de Deus continua sobre a terra. Eu falei do ângulo do olhar de Deus para a terra. Ele olha a terra hoje com misericórdia, com lágrimas, com amor e com a grande vontade de gerar filhos seus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Amém? Então agora estamos em casa. Diga assim: eu me lembro quem eu era. E eu me lembro quando eu nasci de novo. Eu não vi meu nascimento de novo. Eu percebi que eu não sou mais quem eu era, que eu não sou mais quem eu fui. Ainda que eu queira voltar a ser como eu era, para mim será impossível, porque Deus me gerou pela sua vontade, e ao me gerar pela sua vontade, a Bíblia nos conta, nos informa, e eu vou ler esse texto para você, Romanos. A Bíblia nos informa que a salvação não depende de você. Existiu uma vontade de Deus quando você entrou em uma igreja e ouviu a palavra de Deus. Existiu uma vontade de Deus quando você nasceu num lar evangélico e seus pais começaram a ensinar a você as primeiras letras das Escrituras Sagradas, os primeiros pensamentos sagrados. Existiu uma vontade de Deus quando Ele levou você a trabalhar com alguém que era evangélico e você não. Existiu uma vontade de Deus em salvar você, e foi por aí que Ele começou a trabalhar. Existiu uma vontade de Deus quando aos meus 17 anos, cheio de amigos de cachaça do que não presta, eu entrei em uma igreja e ouvi alguém pregando a palavra de Deus. Existiu uma vontade de Deus em me fazer outro ser, outra criatura, outra pessoa. Eu digo sempre: ainda não sou aquilo que Deus quer que eu seja, mas nunca mais serei o que eu já fui. Nunca voltarei ao poço de onde Deus me tirou. Aconteceu também com você, meu irmão. Aconteceu conosco. Romanos capítulo 8,
Eu vou ler até o 30, 3 versículos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a sua vontade. Tem tradução que diz propósito, tem outra tradução que diz decreto. Como é que está ali? Decreto. Amém? Existia uma lei que nos matou. Existia um decreto da vontade de Deus que me chamou. Quem está entendendo? Me chamou. Me chamou. Chamou. Para quê? Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmão, 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 irmã, irmão, 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 irmã, irmã, irmãos. Jesus Cristo, nosso irmão primogênito, o grande Pai, nos chamou, nos conheceu, nos predestinou para termos uma outra imagem. Diga, não mais a imagem de Adão, mas a imagem de Jesus Cristo. Amém? 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Está dizendo sobre nós agora, o que aconteceu conosco, como é que aconteceu. Deus nos viu, nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou, nos glorificou. Hoje eu sou filho de Deus em glória. Eu estou falando desse paizão que nos gera e nos mantém e nos sustenta. Aleluia. Aleluia. Pode dar glória a Deus, não é pecado. Aleluia. Em João 10, João capítulo 10, versículo 14 e seguintes. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, as minhas ovelhas me conhecem, assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente dou, e tenho autoridade para dá-la e para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Amém. De sorte, irmãos, que
temos uma nova filiação. Está estabelecido pela palavra, está estabelecido na eternidade, está estabelecido pela Trindade Augusta de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que você é filho de Deus. Amém? E foi por isso que Jesus disse assim: ó, Pai, vocês vão orar assim: Pai nosso que está nos céus. Onde é que Ele está? Onde é que Ele está? Nos céus. Mas quando Jesus disse assim: venha o teu reino, Ele está dizendo: baixa o céu. Quem está entendendo? Venha o teu reino. Ele está dizendo: abaixe céu. E o céu abaixou. E hoje você é morada de Deus. Ele diz por intermédio do profeta: eu habito em 2 lugares. Eu habito em 2 lugares. O céu, que é a minha morada, e no coração do contrito. E Deus preparou você para a morada dele. Como é que Ele preparou? Ele te salvou, Ele perdoou seus pecados, Ele lavou a sua alma, Ele mudou o seu espírito, Ele está mudando o seu ser para a habitação dele. Você tem filiação com Ele. Aí eu quero dizer a você que essa filiação, essa salvação não dependeu de você. Eu quero dizer também aqui que Deus não aceita oferecidos. Romanos 9,15. Pois ele diz a Moisés: terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ele disse a Moisés: terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Diga misericórdia. É a bandeira que Deus estende para nós. Versículo 16. Assim pois, não depende do desejo ou do esforço humano, mas de Deus que se compadece. Aí você vai ver o grande amor do Pai por você, que se compadeceu de você, teve misericórdia de você, teve misericórdia de mim, se compadeceu. E foi por isso que Ele providenciou os meios para que eu ouvisse uma palavra de fé, uma palavra de vida, uma palavra que me conduziu de volta ao aprisco como ovelha desgarrada. Ouvi uma voz dentro de mim, uma realidade, caiu a ficha e eu percebi
pela misericórdia de Deus, que na casa de meu pai tem abundância de alimento, e eu que eu não preciso morrer de fome, nem nu, nem na lama. Eu estou falando desse pai. Eu estou falando desse pai. Finalizando, nós lemos em Atos, Marcos 5, 22. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que ela sare e viva. Eu estou lendo aqui um fato, um episódio que Marcos relatou, que Mateus também relatou, e que Lucas também relatou. No relato de Marcos, ele nos apresenta o Jairo, um dos principais da sinagoga. Deixa eu clarear para você. Jamais um líder de sinagoga sairia da sua posição para ir atrás de qualquer líder religioso. Jamais. Porque na sinagoga se aprendia, se sabia da lei, e todos os frequentadores das sinagogas reverenciavam o grande profeta Moisés. Sinagoga é uma casa de estudo da lei e de preservação de costumes da sociedade judaica. Jairo, principal da sinagoga, diga, ele era pai. Diga assim, ele era um pai. Um pai que tinha uma filha que estava à beira da morte. E que para salvar a sua filha, ele deixou de lado todo o protocolo religioso e foi procurar Jesus. Eu estou falando desse paizão. Primeiro eu falei de Deus. E o grande pai largou tudo. Jesus, o pai, esteve aqui. Abriu mão de tudo quanto tinha. A Bíblia diz, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, tomando forma, figura humana. Ele esvaziou-se. Para quê? Para nos beneficiar. E agora voltamos à figura de um homem, Jairo, que também despreza a sua religião, despreza os protocolos, despreza com certeza o medo de depois ter que se explicar aos seus superiores porque é que ele foi em busca de um líder que os fariseus, os doutores da lei,
os judeus, na sua maioria, os líderes religiosos, detestavam, contestavam, reprovavam. Mas ele não. Ele tinha um motivo maior. Ele tinha uma filha. Irmão, meu irmão, quantas vezes temos filhos, temos filhas, e desprezamos, e não chegamos perto, e nem perguntamos como é que estão. Eu tenho visto pais ingratos, pais nojentos, pais não, genitores. A palavra pai tem significado, e para mim ela fala muito de Deus. E quando nós pais somos pais, nós estamos assumindo o papel de Deus, tentando imitar Deus. Que lindo, né? Com responsabilidade, com amor. Abandonamos tantas coisas, às vezes para ir atrás do que não presta, e abandonamos os nossos filhos e filhas. Pai também atrás do que não presta. Jairo, pai, um grande pai, um paizão, abandona tudo. E nós lemos, Jairo viu a Jesus, prostrou-se aos seus pés, rogava-lhe muito, por certo chorava os seus rogos, envolvidos em lágrimas. Isso aqui era em público, não era um salão fechado, não, era em via pública. Ele não olhou nada disso, ele só dizia: minha filha está à morte, rogo-te, venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. A Bíblia está dizendo aqui, ó, versículo 24: grande multidão o seguia, comprimindo-o, apertando de todos os lados. Ele estava aqui no seu momento de glorioso, estava no momento de fama, estava no ápice da sua fama. E foi aqui nesse momento que Jairo mostrou que era pai. Amém, irmãos? Amém? E eu li outro versículo, 34, onde Jesus disse a uma mulher: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste seu mal. Está aqui Jesus, o verbo que se fez carne, o Emanuel, Deus conosco, o Messias, dizendo a uma mulher: filha, a tua fé te salvou, vai em paz ser curado desse mal seu. Amém? O que eu quero dizer nessa noite é que Jesus, estando aqui, ele era o nosso Emanuel, literalmente o irmão Deus, Deus irmão, que estava entre nós, e que ele tratou a todos assim, com carinho: filha, filho, amigo. Era assim que ele tratava os seus filhos.
Amém? Amém? E com termo mais carinhoso que o judeu entendia, eles chamavam os seus discípulos de suas ovelhas, as minhas ovelhas. Pois é, irmão, o Senhor é meu pastor. Diga ao Senhor, é o meu pastor, o meu pai, o meu amigo. Amém? O meu paizão. Essa é a mensagem que eu tinha para hoje, para os pais. Deus nos abençoe.